muito, muito tempo, havia um rei de um grande império. Com o passar dos anos, o seu rosto foi ficando cada vez mais marcado pela preocupação. Era a tristeza que dominava o corpo daquele rei tão soberano. Acontece que o rei queria muito ter um filho, mas o destino não havia lhe presenteado com o seu desejo. O rei e sua esposa, a rainha, sentavam em seus tronos cabisbaixos, certos de que havia uma lacuna em suas vidas. O vazio preenchia de ausência o poder ao qual se dedicavam. No entanto, depois de muito orar e de muito pedir, o sorriso voltou aos olhos do rei quando uma herdeira ocupou seus braços. Era uma menina, uma linda princesa. O seu nome era Laila. E com a alegria surgiu também o pavor. O rei, temendo perder o seu grande tesouro tão querido, ordenou que nada de mal acontecesse à sua princesa. Mandou que fosse construído um palácio e ao seu redor muros de vidro. Assim, Laila viveu em seus muros de vidro até os 18 anos. Não conhecia perigos e nem instabilidades, tristezas e nem obstáculos. E Laila não se dava conta das ausências em sua vida, pois tinha uma vida luxuosa, cercada de riquezas, de serviçais e de atenções. Havia diversões, como artistas, poetas, músicos e bailarinos. Existiam servas que lhe mimavam. Haviam mestres que lhe ensinavam o que ela poderia aprender a respeito da vida e do mundo. Um dia, ao acordar com o sol batendo em seus olhos, ouviu duas criadas que conversavam animadamente, não percebendo que a princesa estava atenta à conversa. Você não sabe o que aconteceu ontem. Eu fui ao baile de casamento da minha vizinha. Ai, a festa estava tão animada que dancei com todos os rapazes mais bonitos. Hoje meus pés doem tanto que mal consigo pisar com segurança no chão. Por mim, ficava sentado o dia todo, recordando dos bons momentos que passei ontem. Ai, ai. Pois eu também fui a este baile, mas você não sabe o que aconteceu. Mal havia entrado na festa e decidi comer um prato de carne de cordeiro. Ai, eu quase morri. O osso entalou na minha garganta, fiquei sufocada e todos à minha volta me davam tapas nas costas para que o osso saísse. Ai, eu passei tanta vergonha que decidi voltar para casa na mesma hora em que vomitei toda a comida que havia comido. Ai, pelo menos estou viva, contando esta tragédia para você. As duas criadas, entre risadas e burburinhos, perceberam então surpresas que a princesa testemunhava o diálogo. A moça da realeza, admirada por não entender sobre o que as serviçais estavam falando, perguntou: Mas o que é um casamento? E um osso? O que é? Eu nunca havia ouvido essa palavra. Existem ossos na carne de carneiro? As criadas, sem escolha, decidiram revelar à princesa o que era um osso e que eles não existiam em sua comida porque o rei ordenava que todo o seu alimento fosse analisado antes de que ela comesse, de forma que não houvesse nada com que a princesa pudesse engasgar. Laila, então, com os olhos arregalados, tomou consciência de que nada que acontecia fora de seu palácio lhe era apresentado. A sua vida era uma redoma de vidro, o reflexo de sua própria condição de princesa. E só. Naquela noite, Laila não dormiu, pela primeira vez em sua vida. Algo lhe preocupava, lhe deixava ansiosa, lhe inspirava. Logo que amanheceu, ela não quis mais perder tempo. Assim que os guardas ficaram desatentos, Laila pegou uma pedra e atirou em direção ao muro de vidro do palácio. E o vidro se quebrou. Surpresa, ela percebeu que do outro lado havia um jardim, com uma luz tão forte e tão intensa como ela jamais havia visto. A princesa saiu de seu quarto e foi ao jardim.
Nunca havia visto um céu tão azul, flores tão coloridas. O vento acarinhava seu rosto e ela sorriu. Foi até uma fonte que havia ali e observou o seu rosto feliz nas águas que caíam como música sobre os peixes que nadavam no pequeno lago. De repente, um outro rosto apareceu refletido na fonte. Era um rapaz. Surpresa, Layla se virou e viu sua face refletida agora na pupila de um jovem. Ele lhe sorriu e disse: Muito bonito esse palácio, não é mesmo? É uma pena que ele não tem muitas janelas. Uma para cada mês de vida da princesa que nele habita. Em seguida, o rapaz desapareceu por um caminho. Naquele momento, Layla sabia que havia se apaixonado. Naquele dia, passou mais uma noite sem adormecer. Sua face queimava ao se lembrar dos olhos daquele belo rapaz, que lhe sorria em seu sonho desperto. O rei, então, percebeu que sua filha estava distante e resolveu perguntar o que estava acontecendo. Layla respondeu: Papai, eu gostaria muito que você fizesse algo por mim. Eu ficaria muito mais alegre se você ordenasse que construíssem em meu palácio tantas janelas quanto os meses que tenho de vida. Você faria isso para mim? O rei, que desejava que sua filha fosse a moça mais realizada de todo o reino, mandou no mesmo instante que fossem construídas as janelas tão desejadas por ela. Do modo mais rápido possível, a reforma foi realizada e a princesa ficou feliz com a mudança. Assim que tudo estava pronto, Layla retornou ao jardim com a esperança de que o amado rapaz aparecesse outra vez. E assim aconteceu. Ele disse: Vejo agora que este é o palácio mais belo que existe. Mas ficaria ainda mais esplendoroso se houvesse 2 bancos finamente esculpidos em cedro em sua frente. Com isso, não haveria lugar mais formidável. Layla então se viu novamente refletida nas pupilas daquele misterioso rapaz, que mais uma vez lhe sorriu e desapareceu pelos caminhos do jardim do palácio. A princesa estava tão atraída por aquele jovem, do qual desconhecia até o nome, que não mais comia e nem conversava com ninguém. O rei, observando o estranho comportamento de sua filha, ficou muito preocupado. Já não dormia mais, tamanha a sua aflição. Nada de mal poderia ocorrer com a sua querida herdeira. E assim, ele lhe perguntou: O que está acontecendo, minha querida? Já não come, não sorri mais, nem muito menos conversa conosco. O que está lhe deixando assim, tão silenciosa e ansiosa? Papai, o meu palácio ficou muito bonito com as janelas que ordenou construir. Mas ficaria ainda mais belo se o senhor mandasse fazer 2 bancos do mais fino cedro para colocar em frente ao jardim. E assim o rei, que somente desejava o sorriso estampado no rosto tão amado de sua filha, satisfez o seu desejo. E 2 bancos passaram a ser vistos ornando o jardim real. Depois de um tempo, Layla saiu novamente e, em frente dos mais novos elementos de seu jardim, ficou à espera do misterioso amado. Quando ele chegou, os lábios da princesa abriram-se num sorriso e ela, desconcertada com a demonstração de seu afeto, corou. Estava ainda mais bela, envolta em seu véu que dançava com a brisa da manhã. O jovem então disse: Ficou formidável com os 2 bancos, mas o jardim estaria ainda mais fascinante se houvesse 2 colunas de mármore emoldurando esses belos bancos de cedro. A princesa, dessa vez, não conseguiu controlar a sua ansiedade e os seus sentimentos. Ao ver o seu amado desaparecer de novo por entre as árvores do jardim,
ela desmaiou e foi levada para os seus aposentos com uma febre muito alta. O seu pai não podia acreditar no que estava acontecendo. Sua filha tão querida mudava a cada dia. E ele não compreendia nem um pouco o motivo de tudo aquilo estar ocorrendo. Ele foi ao quarto de Layla, sentou-se ao seu lado na cama onde ela repousava, segurou suas mãos pálidas e quentes e perguntou se poderia fazer algo para lhe ajudar. A princesa, com isso, lhe disse: Papai, gostaria muito de que houvesse 2 colunas de mármore emoldurando os bancos de cedro que você mandou que fossem construídos para mim no jardim. No dia seguinte, quando amanheceu, Layla já estava um pouco melhor, porém muito fraca. Arrastando os pés, conseguiu se aproximar da janela e lá embaixo admirou o rosto que tanto amava. O jovem misterioso parecia feliz. As 2 colunas adornavam os bancos vazios. Ela então escutou-o falar. Ficou tão bonito. É uma lástima que eu, príncipe El-Had Ahmed, não posso me sentar nesses bancos com a princesa Layla e admirar tamanha beleza. A princesa, surpresa, passou as mãos sobre as faces que se acaloravam novamente, retirando os cabelos que lhe caíam sobre os olhos. Ela tentou chamar o seu querido príncipe, dizê-lo que estava ali, que o havia ouvido, mas tudo foi em vão. O rapaz já havia desaparecido mais uma vez. Sentiu as mãos se molharem com as lágrimas que caíam, e com o olhar embaçado via os bancos, ainda vazios. Naquela noite, Layla tomou uma decisão. Trocou suas luxuosas vestes por roupas simples e remendadas, e sem que ninguém percebesse, partiu em busca de seu amado El-Had Ahmed. Os caminhos não foram fáceis, mas a princesa sabia que não descansaria enquanto não encontrasse aquele com o qual desejava se unir por toda a vida. Eram trajetos tortuosos, florestas densas que escondiam perigos durante a noite, desertos tão silenciosos que a faziam escutar os próprios pensamentos, que formavam melodias com o vento arenoso que lhe arranhava o rosto. Atravessou vales, vilarejos e reinos desconhecidos, e por toda parte perguntava de seu príncipe misterioso, tão desejado, tão querido. E assim se passaram os dias, as jornadas, os trajetos, até que numa tarde ela chegou a uma grande cidade. Seus pés doíam pelos quilômetros andados, o suor caía pela sua testa e ela sentia muita fome. Estava cansada, gostaria de dormir. E foi então que ela avistou uma casa muito alta e, já sem saber muito bem o que estava fazendo, sentou-se à porta da casa e caiu no sono. Uma mulher que morava naquele local, escutando um barulho na frente da habitação, resolveu ver o que estava acontecendo e, para sua surpresa, deparou-se com Layla, adormecida sobre a soleira da porta. Ela era uma pessoa boa e sentiu muita pena daquela moça que parecia tão desamparada. Despertou-a suavemente e pediu para que entrasse. Ofereceu a Layla comida, um banho e uma cama confortável onde pudesse descansar. Assim que a princesa sentiu-se um pouco melhor, perguntou à sua anfitriã, como sempre fazia: ando por léguas, caminho sem fim, atrás de um príncipe que se chama El-Had Ahmed. Você já ouviu alguém pronunciar este nome? O rosto da mulher se entristeceu de repente ao ouvir Layla. Ela disse: sim, claro, El-Had Ahmed é meu irmão. Em pouco tempo estará aqui. Você teve sorte, pois ele vem me visitar uma vez por ano e dorme uma noite em minha casa. Mas não posso lhe dizer muita coisa a mais do que isso, pois ele não me conta quase nada sobre a sua vida. Eu desconheço inclusive o seu paradeiro durante o resto do ano. O dia foi passando bem devagar para a princesa. As horas perduravam eternamente e a noite nunca se aproximava. Até que finalmente o sol começou a se pôr no horizonte. Layla então
ouviu passos perto da porta, que rangeu ao ser empurrada por mãos que a princesa logo reconheceu. Era El-Hajj Ahmed. Layla se encolheu tanto ao lado do fogo que aquecia o ambiente que ele nem percebeu a sua presença. Durante toda a noite, Layla o admirou, observou seus gestos adormecidos, sua lenta respiração. Quando o horizonte tornou-se rosa e os pássaros começaram a cantar, Layla viu o seu amado partir. A sua irmã, com pena da forasteira, convidou-a para ficar por ali, trabalhando para ela. A princesa aceitou e dia após dia contava quantas noites faltavam para que El-Hajj Ahmed voltasse novamente. Um ano depois, ele retornou e mais uma vez Layla observou-o dormir durante todo o tempo, até que os pássaros cantassem celebrando o dia. E, uma vez mais, ele não reparou em sua presença. E assim, mais um ano se passou e Layla continuou ali, limpando a casa e trabalhando para a irmã de seu amado. Quando de novo a porta rangeu e a princesa viu as mãos daquele que tanto amava, ela chegou perto dele e disse: Olá, boa noite. Há muitos anos ando pelo mundo em busca do príncipe El-Hajj Ahmed. Por acaso você o conhece? O rapaz, muito aflito, olhou para a princesa e ela se viu refletida novamente no fundo de suas pupilas. Ele a reconheceu. Disse: Eu gostaria muito de lhe dizer que estou radiante com a sua presença, mas não posso fazer isso, porque estou preso a um trágico feitiço e não posso lhe amar como desejo tanto. A princesa, de modo tranquilo, respondeu: As suas palavras não me afligem. Eu já caminhei por tantos lugares e passei por tantos obstáculos que nenhum encantamento me fará desistir de você agora. Me diga como este feitiço pode ser quebrado, e eu irei até onde for possível para lhe ajudar, e assim ficarmos juntos. As coisas são mais difíceis do que talvez você possa imaginar, minha querida Layla. Escute-me bem. A primeira coisa que você deve fazer é me acompanhar enquanto eu janto. Quando eu colocar o último pedaço de pão na boca, você deve arrancá-lo de minha mão antes que eu o engula. Depois, sem que eu saiba, você deve achar uma forma de arrancar 7 fios do meu cabelo, sem que eu mesmo note. E amanhã pela manhã, quando eu deixar a casa de minha irmã, você deve me seguir sem que eu perceba. E no momento em que eu chegar aonde devo ir, você precisa fazer uma fogueira e atirar dentro dela o pão que tirou de minhas mãos e os fios de cabelo que tirou de minha cabeça. E depois de tudo isso, você deve me esperar acordada 30 dias e 30 noites. E assim, Layla foi conseguindo ter sucesso em todas as tarefas que o príncipe lhe havia revelado. Ao final, seguiu El-Hajj Ahmed até a beira da praia, onde havia uma gruta na qual ele entrou. No mesmo instante, ela não mais o viu, pois a escuridão do lugar era absoluta. Na frente do local, Layla acendeu a fogueira e queimou os elementos que deveriam ser jogados no fogo. Em seguida, sentou-se na areia e ali ficou por 30 dias sem adormecer. Quando a 30ª noite chegava, uma jovem mulher surgiu no lugar. Curiosa, ela perguntou a Layla o que fazia ali, numa região tão deserta. A princesa, que ansiava por uma companhia, contou à desconhecida toda a história, revelando os detalhes de sua misteriosa jornada. Ao terminar o seu relato, sentiu um sono tão incontrolável que os seus olhos pesados se fecharam. Layla, já sem resistir, apoiou a cabeça sobre as areias úmidas com o salgado do mar e dormiu. Quando amanheceu, nem o calor do sol despertou a princesa.
De repente, surgiu em meio às ondas que se desvaneciam na praia um peixe enorme, que abriu a sua boca gigantesca. De dentro dela saiu o príncipe El-Had Ahmed, que estava finalmente libertado de seu feitiço. Mas nem com todos esses acontecimentos a princesa Layla despertou, tamanho seu esgotamento. E no momento em que o príncipe pisou as areias da praia, a outra moça aproximou-se para falar com ele. Você, por um acaso, viu a princesa Layla? A moça então, com um sorriso, respondeu, de modo firme. Eu sou a princesa Layla. Você não está reconhecendo? Não. É porque algo muito impressionante aconteceu quando eu joguei o pedaço de pão e os fios de cabelo na fogueira. Uma labareda voou de modo mágico, queimou meu rosto e de repente eu me transformei nesta moça que agora você vê. E assim, a moça contou tudo o que havia ocorrido, com todos os detalhes relatados por Layla. O príncipe, a princípio, ficou desconfiado, mas então ele percebeu que não havia maneira de que outra pessoa soubesse tão bem a trajetória de Layla, de forma que reconheceu que aquela deveria ser mesmo a sua amada, transformada depois de tantas provas e obstáculos. O sol esquentou o dia e, quando começou a se pôr, Layla despertou. Olhou para todos os lados e não viu ninguém. Em desespero, percebeu que foi trapaceada, mas manteve o seu controle e, sem lágrimas nos olhos, retomou a sua caminhada, obstinada. Não seria naquele momento que ela desistiria da sua missão. Novamente, caminhou por desertos e praias, cidades e campos. De novo, feriu os pés com as pedras do trajeto e por todos os lados perguntava se alguém havia visto o príncipe El-Had Ahmed. Depois de muito tempo, obteve uma feliz informação e, dessa forma, descobriu onde o príncipe vivia. Quando chegou à sua cidade, comprou fios e o tecido mais bonito que encontrou. Usando dotes de que dispunha, bordou no fino tecido o palácio e as inúmeras janelas correspondentes aos seus meses de vida. Bordou também os 2 bancos de cedro e as colunas de mármore que o emolduravam. No espaço do tecido que sobrava, bordou frases, com a mais fina caligrafia, que diziam assim: Príncipe El-Had Ahmed, suponha que você tivesse o mais esplendoroso cofre, cujo cadeado é fechado por uma chave de ouro e pedras preciosas, e que você tivesse perdido esta chave, e no lugar dela lhe tivessem oferecido uma outra chave, que você acaba aceitando, pensando que poderia abrir o cofre. Agora suponha que depois de um longo período a chave verdadeira reaparecesse. Com qual das 2 chaves você escolheria ficar? Quando finalizou o bordado, a princesa guardou o tecido numa caixa que cheirava a jasmins. No mesmo dia, foi ao palácio do seu amado príncipe. No portão, pediu ao servo que entregasse a caixa ao dono do lugar, revelando que esperaria ali até que ele retornasse com alguma resposta. A espera foi um dos momentos mais difíceis de sua longa jornada. A lua iluminava-lhe a face ruborizada. E ela aguardava, apertando as mãos uma contra a outra, demonstrando toda a sua ansiedade. De repente, um jovem saiu dos portões do palácio e aproximou-se dela. Layla viu-se mais uma vez nas pupilas de seu amado, que brilhavam. Sentiu seus braços, que a envolviam. Sentiu seu calor. Pela primeira vez, ele sussurrou em seus ouvidos: Obviamente, eu escolho a primeira chave, que é a única que pode abrir o esplendoroso cofre. Os seus olhos se cruzavam, as lágrimas irradiaram alegria. Naquele momento, Layla e El-Had Ahmed finalmente se uniram, e a noite fez-se dia.